Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da 19ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja um dia repleto de bênçãos, de graças de Deus, e que realmente o Senhor Jesus possa visitar a sua vida e a sua família no dia de hoje. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo, clamando a ação e a unção do Paráclito, o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 9 de agosto, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida cristã. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória
a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, neste Evangelho nós vemos dois acontecimentos muito interessantes. O primeiro é que Jesus começa a predizer o que vai acontecer com ele. O sofrimento que deve passar, a morte que deve enfrentar, mas, ao mesmo tempo, dá a esperança tão necessária ao coração dos discípulos, ao dizer que no terceiro dia ressuscitará. Isso causa uma grande comoção nos discípulos todos. Se entristecem. Parece que não estão ainda preparados para ficar sozinhos. Estão acostumados a estar com Jesus, ouvindo sua palavra. Estão acostumados a estar com Jesus, que toma-lhes a defesa sempre. Já estão habituados a caminhar com Jesus, que conforta-os sempre que querem, ou melhor, sempre que precisam, anima-os nos momentos de tribulações e sempre com a sua palavra enche o coração de cada um de esperança. Quando começam a pensar que pode chegar o dia em que não o verão mais, começam a ficar tristes. Depois da ressurreição de Jesus, eles vão compreender todas as coisas. Quando o Espírito Santo vier sobre eles, eles vão compreender aquilo que não foram capazes de compreender antes da vinda do Espírito Santo. O próprio Jesus tinha predito isto. Quando vier o Paráclito, ele vos explicará todas as coisas. Também isso acontece quando a pessoa se esquece de que Jesus permanece conosco todos os dias. A tristeza, a angústia do não sentir a presença de Deus, mas não porque Deus não está. Às vezes o pecado nos leva sempre mais a nos afastar de Deus. Às vezes a falta de fé, muitas vezes angustia-nos por não sentir a presença de Deus. O chamado do Evangelho de hoje é a termos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Que mesmo nas dificuldades, mesmo diante das provações, das turbulências que devemos enfrentar na vida, nunca estamos sozinhos. E o Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. E a palavra que ele anunciou aos ouvidos dos discípulos, naquele momento, ele continua anunciando também aos nossos ouvidos agora. Se os discípulos antes podiam ouvi-lo ensinar, depois da ressurreição compreendem que podem continuar ouvindo no seu cotidiano, se abrirem o coração, se abrirem-se à fé. E da mesma forma, nós que somos discípulos de agora, podemos fazer a mesma experiência do ressuscitado que fizeram os discípulos. E nos momentos de dificuldades que tivermos, de sofrimentos e nos mais diversos desafios da vida, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos, mas o Senhor permanece conosco porque é já ressuscitado. Uma segunda coisa que esse Evangelho nos ensina também é a compreendermos que enquanto vivemos neste mundo, temos nossas obrigações civis, temos nossas obrigações sociais, temos nossas obrigações religiosas. Jesus
ao permitir que Pedro tomasse a moeda por ele e pelo próprio Pedro para pagar o imposto do templo, Jesus está deixando muito claro que nós temos aqui nesta terra, sim, nossos deveres, nós temos aqui nesta terra nossas responsabilidades com os outros, com as instituições e devemos, sim, cumprir o nosso papel de cidadão. O imposto devido ao templo, no tempo de Jesus, já estava estabelecido por lei há muito tempo. E os judeus davam ao templo uma parte dos seus rendimentos, né, justamente para manter a estrutura da casa do Senhor. Com a paixão, morte e ressurreição de Jesus, com a Páscoa de Cristo, o mundo inteiro passa a ser a casa de Deus. O templo continua existindo. Os templos, onde celebramos o ofício divino, as necessidades da comunidade permanecem, mas quando nós ajudamos ao templo, nós não fazemos mais como escravos, mas fazemos livremente, porque o Senhor, com a sua Páscoa, nos libertou. Não somos escravos, somos livres. Aquilo que fazemos para o bem do templo, o bem da comunidade e trazendo para nós o bem da paróquia, deve ser algo que brote do nosso coração, da espontaneidade do nosso desejo de servir a Deus, de socorrer os irmãos e realmente de fazer com que o serviço da evangelização possa continuar. Mas vejam só, como homens e mulheres livres. Com isso também aprendemos, como já disse, a compreender que temos nossas obrigações civis. É verdade, os impostos que nós pagamos, nos produtos que nós compramos, nos serviços que nós contratamos, os impostos que nós pagamos são exorbitantes, são exagerados, são muitas vezes exploradores de fato. No Brasil, por exemplo, se paga uma fortuna em impostos e, infelizmente, nós não vemos esses impostos retornarem para a população conforme deveriam retornar em forma de serviços e bem-estar para o povo. Mas isso não nos dispensa das nossas obrigações civis e sociais. Jesus, como bem lembrou, não precisava ele pagar imposto nenhum, nem no templo, nem imposto civil. No entanto, ele o fez para não causar escândalo e, ao mesmo tempo, para fazer-nos compreender nossas obrigações civis, nossas obrigações sociais. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra. E repito, a nunca duvidar da sua presença constante conosco, da sua palavra que continua a nos animar e a nos fortalecer. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém.